Opa, fala pessoal! Oportunidade pintando na tela para nós investidores e investidoras. A taxa Selic deve subir um pouco mais aí nos próximos meses, nos próximos anos, pelo menos é uma expectativa geral do mercado e a gente precisa se posicionar. O lado bom é que está aparecendo muita oportunidade boa de ganhar, por exemplo, mais que 1% ao mês com ativos super seguros, dá para ganhar e tem que aproveitar agora, tá? Então vou te mostrar aqui, já vou compartilhar minha tela. Tesouro Direto pagando muito bem. Tem até alguns CDBs pós-fixados, pré-fixados pagando bastante também. Como você faz então para escolher e aproveitar essa rentabilidade alta que a gente tem agora? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, galera, o que a gente tem que decidir basicamente aqui? Se a gente quer títulos atrelados a CDI, a taxa Selic, ou atrelados à inflação. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso e agora eu vou colocar na tela para a gente já começar a ver quais são essas oportunidades legais que a gente tem agora, beleza? Então, vou entrar aqui no site da minha corretora, vocês sabem que eu uso a Toro Investimentos e aqui a gente já começa a ver quais são os títulos de renda fixa que estão pagando mais, né? Então, se a gente colocar aqui, clicar nessa setinha, a gente vai ver 16,31% aqui, um título pré-fixado. Bastante alta essa rentabilidade. Lembra que eu falei do 1% ao mês? 1% ao mês é mais ou menos 12, alguma coisinha, né? Agora, um título que te garante 16% ao longo de 7 ou 8 anos, 6 anos, é uma rentabilidade muito alta. Isso daí, você comprando um título como esse, você sabe que você vai ter essa rentabilidade até o final do período, tá? Faça chuva ou faça sol. Taxa Selic suba, caia, inflação suba ou caia. Quando você compra um pré-fixado, você então já está pré-acordando aquela rentabilidade ao longo de todos os meses até o final do período, tá bom? Então a gente tem 3 escolhas aqui para a gente fazer nos nossos ativos mais seguros, esses de renda fixa. O pós-fixado, então que acompanha a taxa Selic, o pré-fixado, que você já garante a rentabilidade a partir de agora, do momento que você compra, e o terceiro, que são títulos atrelados à inflação. No final do vídeo, eu vou dar a minha opinião sobre esses 3 tipos de ativos diferentes, mas rapidamente a gente já consegue olhar aqui uma rentabilidade de 16,31, 16,27, como vocês estão vendo aqui, 16,21, tem muito título pagando muito alto, né? Pelo menos uma parte do seu dinheiro, se você puder aplicar, se você tiver esse dinheiro disponível para aplicar por um médio prazo, né, como são essas alternativas que a gente está colocando aqui, é um investimento bastante interessante, bastante rentável, tá bom? Vale a gente ressaltar também que CDBs, como é esse caso que a gente está colocando aí na tela, são garantidos pelo FGC, tá? Tanto desse aqui, a BRK Financeira, quanto o Will Bank, por exemplo, quanto CDBs do Banco Master. O que é isso? O FGC é o Fundo Garantidor de Créditos. É uma instituição, então, que protege nós investidores em todos os ativos, em todos os investimentos bancários, tá? Então, o CDB, ele é emitido por uma instituição financeira, como eu te mostrei aqui o exemplo. A BRK, a Will Bank, o Banco Master, são instituições financeiras. Todo investimento que é feito, emitido por uma instituição financeira, então esses bancos emitem, quem distribui esses títulos? A Toro Investimentos, que a gente consegue investir através da Toro, que é a corretora, tá? Que faz essa intermediação aqui conosco. Então, esses títulos emitidos por instituições financeiras são protegidos pelo FGC. Na prática, o que isso significa para nós, investidores? Que se a gente investir até R$250 mil num desses ativos aqui, num desses CDBs, por exemplo, se por acaso esse emissor, esse banco, essa instituição financeira quebrar, nós, investidores, temos nosso dinheiro totalmente de volta. A gente está protegido pelo FGC. Inclusive, no passado, eu já tive que recorrer ao FGC e funcionou super bem, tá? Vou até deixar um vídeo aqui, ele é antigo, mas serviu didaticamente para a gente ver que o FGC protege sim nós investidores até esse valor de R$250 mil, tá? Então é um investimento que, na minha concepção, é bastante seguro. A Toro Investimentos aqui, ela coloca como risco médio, tá? Por quê risco médio? Porque o título mais seguro do país é o Tesouro Direto. Qualquer coisa que for uma instituição bancária, eles já colocam aqui como um risco médio. Mas como tem a garantia do FGC, eu fico completamente tranquilo para investir
em qualquer uma dessas aplicações. E vale a gente dar uma olhada aqui também em títulos, por exemplo, do Tesouro. Quanto que o Tesouro está pagando hoje? Olha, um pré-fixado, 12,96, 12,68. Por que é legal a gente fazer essa comparação aqui? Porque se o Tesouro Direto é o ativo mais seguro da nossa economia, uma instituição financeira como o CDBs que eu mostrei anteriormente tem que pagar um pouco mais. E é isso que está acontecendo. Daqui a pouco eu vou te mostrar a expectativa do mercado, tanto para a taxa Selic quanto para a inflação, que isso nos ajuda a decidir os nossos investimentos. Mas aqui a gente já conseguiu ver que o Tesouro Direto, por ser mais seguro, vai pagar um pouquinho menos do que um CDB, ou uma LCI, uma LCA, ou mesmo um CRI, um CRA, como a gente está vendo aqui, que tem várias opções de investimento de renda fixa aqui na plataforma. E daqui a pouquinho eu volto para a gente ver mais rentabilidades interessantes que tem aqui na corretora, e eu faço o convite também para você abrir sua conta na Toro Investimentos, porque é a corretora que eu uso, confio, é taxa zero, e nós temos uma parceria lá, tá bom? Todo mundo que abre conta por esse link que está na descrição vai ganhar esse meu livro aqui, tá? O Lucro FC. Agora, em época de Copa do Mundo, eu fiz esse livro algum tempo atrás, justamente fazendo algumas metáforas, algumas comparações do futebol com as finanças pessoais, para ficar mais fácil de entender. Então fala aqui sobre o comportamento do investidor, criar o hábito de investir, os tipos de investimento, né, que é a parte do conhecimento, e como você monta uma estratégia para investir melhor. Então, abrindo sua conta por esse link, só por esse link que está aqui na descrição, lá na Toro Investimentos, ativando sua conta lá, ou seja, enviando o primeiro dinheiro para fazer suas aplicações em investimentos tão rentáveis quanto esses que eu já coloquei aqui na tela como exemplo para você, eu te envio esse meu livro gratuito, tá? Você ativa a conta e depois de 4 ou 5 dias o pessoal da Toro me avisa e aí eu mando esse livro para a sua casa, tá bom? Gratuito, aproveita essa promoção que a gente tem junto aí, link na descrição, beleza? Agora, pessoal, a minha opinião sobre qual o melhor título para investir agora. Atrelados ao CDI, né? Pós-fixados, ao IPCA, a inflação, ou esses aqui pré-fixados. Então agora a gente precisa fazer uma estimativa de como está a taxa Selic do país e o IPCA também. Isso a gente consegue fazer. O legal do mercado financeiro é que o mercado ele antecipa tudo, né? Todo mundo já está esperando o que vai acontecer em 2023. E mudou, tá? A expectativa mudou. Todo mundo estava achando que a taxa Selic não passaria de 13,75. Agora já tem muita gente falando em pelo menos 14,5% lá para o ano que vem, e a gente consegue ver através desse gráfico. Dá uma olhada. A expectativa agora, ó, no final de novembro, essa linha amarela, essa linha cinza, ela era a expectativa de um mês atrás, então lá para outubro, tá? Todo mundo esperava que lá no final de 2023 a Selic começasse a cair. Não é mais o que se espera, já tem muita gente falando aqui em 14,5% para a Selic em 2023, tá bom? Então isso influencia muito as nossas decisões de investimento. Fica interessante para esses investimentos atrelados ao CDI, tá bom? Então, Tesouro Selic, por exemplo, tá bem interessante ainda. CDBs que rendam, por exemplo, 125% do CDI, que a gente tem lá na Toro, se você abrir a sua conta agora, você consegue pegar esse investimento ainda, vão render bastante, pelo menos por mais um ano, quem sabe até 2 anos, tá bom? Então, rentabilidade super alta em investimentos super seguros. Então, na minha visão agora, investir em pós-fixados atrelados ao CDI está muito bom, tá bom? E aí a gente pode olhar pré-fixado e IPCA então. Qual que é a expectativa do mercado daqui para frente para esses dois títulos? A gente consegue ver também por uma expectativa que a gente consegue ver essa curva de juros que a própria Anbima disponibiliza para a gente. Então, o que a gente consegue ver aqui? Ó? Mais ou menos para daqui a 157 dias úteis, né? Ou seja, lá para 2023, o mercado está pensando em pré-fixar a 14%, tá bom? Então, lembra que eu te mostrei aqui, agora há pouco, um CDB que está garantindo uma rentabilidade de quase 17%? Então, é bastante interessante. Se você consegue garantir por 5, 6 ou 7 anos uma rentabilidade de 16 ou 17% ao ano, é muito mais do que um tesouro pré-fixado, tá? Que ele vai pagar, no máximo, o tesouro pré-fixado aqui 14%, ok? E uma tendência clara
de cair daqui a 2 ou 3 anos, tá? Ainda mais se a gente pensar em 5 ou 6 anos, eu acho que se você tem um dinheiro disponível, né? Pensando nesse médio prazo, médio, longo prazo daqui a 6 ou 7 anos, pré-fixar alguma coisa em torno de 16 ou 17% com a garantia do FGC, para mim, é bastante interessante, tá bom? Então, esses investimentos aí atrelados ao CDI para o curto prazo estão ótimos. Agora, para esse médio prazo aqui, os pré-fixados estão pagando muito bem. E qual é a tendência da inflação lá para frente? A gente pode ver aqui também, tá? A tendência da inflação não é de disparar, tá? Não é de disparar, está sendo esperado aqui algo em torno de 6 ou 7% para o ano que vem e já cai um pouquinho mais aí, fica na casa dos 5, 6 também para os próximos anos. Por que isso é importante, pessoal? Vamos lá. Primeiro, ainda falando dos pré-fixados. Se a gente tem um pré-fixado garantindo para a gente 16 ou 17% ao ano e a inflação ficar na casa dos 6%, é um ganho real de quase 10% ao ano durante todos os próximos anos, tá bom? Então, para mim, isso é uma oportunidade muito clara. Porque qual que é o problema? Qual que seria um risco de você comprar um investimento pré-fixado? Ora, se você pré-fixa, por exemplo, uma rentabilidade de 16% ao ano, mas se a inflação fosse 20% ao ano, tá bom? Você teria uma queda no seu poder de consumo, né? Porque a inflação é o aumento dos preços. Se você tiver uma rentabilidade de 16 e a inflação for 20, meio que não valeu a pena, né? Por quê? Porque você não conseguiu aumentar o seu poder de compra, o seu dinheiro não cresceu tanto quanto o aumento das coisas do mercado, né? Do mercado, do supermercado mesmo, do posto de gasolina, da inflação no nosso poder de consumo diário, tá? Então, o único risco, digamos assim, de comprar um título pré-fixado é você ter uma inflação que estoure muito mais do que o previsto. E não é o caso. O que a gente está conseguindo ver aqui é uma estimativa de mais ou menos aí uns 6% no IPCA para os próximos anos. Então, isso daí é algo que a gente pode pensar sim no pré-fixado, que me deixa tranquilo para esse tipo de investimento agora. Porém, para o longuíssimo prazo, um investimento de repente para 2035, 2045, aí eu acho que o Tesouro IPCA está bacana, tá bom? Vou voltar aqui na plataforma da Toro para a gente dar uma olhada. Vamos ver aqui o Tesouro, quanto que ele está pagando agora, tá? A gente tem títulos pagando a inflação mais 5,95% para 2026, para 2045, tá bom? Então, com um planejamento de longuíssimo prazo, os títulos do Tesouro IPCA continuam bastante interessantes, com uma rentabilidade aí garantida de quase 6% acima da inflação durante todos os anos, enquanto você carregar esse título aqui até o vencimento, tá bom? Então, acho que é uma oportunidade interessante para o investidor. Fica muito mais fácil escolher os seus investimentos, colocar o seu dinheiro para render num cenário de taxa Selic alta, né? Por quê? A gente tem esses títulos de renda fixa pagando muito bem, né? Para todos os prazos que a gente quer, para o curto, para o médio e para o longo prazo, e também os nossos investimentos de bolsa de valores, de investimentos no exterior, também ficam interessantes, mas não para o curto prazo, né? Comprar bolsa de valores agora, fundos imobiliários e ações, está ótimo para um longo prazo, pelo menos aí uns 3, 4 ou 5 anos, tá? Porque agora está barato. Só que a rentabilidade, a valorização da bolsa de valores só vai começar a vir quando essa curva de juros mudar. E agora a gente conseguiu ver essa clareza aqui que para 2023 não estima-se queda da taxa Selic. Beleza? Então isso é muito importante para os nossos investimentos. Deixa aqui embaixo o seu comentário que eu posso voltar aqui para trazer mais vídeos para vocês. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao time do Lucro FC.